Em matemática, vocês vão resolver umas situações, problemas que envolvem adição e subtração, certo? Nós já estudamos esse conteúdo de adição e subtração, é só para relembrar. Então, a adição é o quê? É você juntar ou agrupar elementos. Subtração é você tirar uma quantidade, certo? De outra. Então, leia e resolva as questões. Então, vocês vão ler e vão identificar qual é a situação, qual é a operação que está envolvendo em cada situação problema. Então, nós já estudamos esse assunto de adição e subtração. Então, eu não vou dizer qual vai ser a operação que está envolvida em cada uma das questões, porque já está em tempo de vocês saberem qual é a operação que está envolvida em cada uma dessas situações, certo? Então, vocês vão ler e vão identificar qual é a operação. Faça a continha dentro de cada questão. Não usem calculadora, mas façam as questões. Eu quero os cálculos, certo? Então, leiam cada questão e resolvam. Temos também aqui mais questõezinhas, certo? Envolvendo adição e subtração. Então, vocês irão resolver. Nessas daqui, vocês irão descobrir, certo? O termo desconhecido. Então, a operação inversa. Então, olha só. Qual é o número que somado com 520 vai dar 1.550? Para mim saber, o que é que eu faço? Eu vou subtrair 1.550 menos 520 e vou descobrir qual é o número, certo? Então, assim por diante, certo? Se aqui é menos, eu vou fazer o quê? Eu vou 35 mais 87 vai dar quanto? Então, eu vou fazer a operação inversa, o contrário da operação que está aqui. Na atividade número 2, nós vamos fazer umas atividadezinhas sobre gráficos, certo? Também já trabalhamos gráficos. Então, vocês vão analisar o gráfico. Observe o gráfico que apresenta o número e a ideia de crianças que moram em uma rua. Então, aqui nós temos nessa linha a idade, os anos. Então, pessoas de 0 a 8 anos. Então, nessa rua, quantas crianças há no total? Então, essas bolinhas aqui simbolizam o que? A quantidade de crianças, certo? Olhe, com 1 ano em situações de rua tem quantas? 2. Com 2 anos tem quantas crianças? 4. Com 3 anos. Com 3 anos tem quantas? Com 4, com 5. Então, essas bolinhas azuis são as crianças, tá certo? Então, tem que se contar as bolinhas azuis para saber no total quantas crianças estão em situações de rua. Tem crianças de qual idade? Tem mais crianças de qual idade na rua? De 6 anos, de 2 anos, de 4 anos ou de 1 ano. Então, você vai analisar o gráfico e vai saber qual tem mais crianças em situação de rua. Aqui. E tem menos crianças de qual idade? Então, você vai analisar o gráfico. Observe o gráfico e responda as questões. Tempo de vida dos animais. Essa questãozinha a gente até já respondeu em simulados anteriores, certo? Então, essa eu não vou nem explicar. Então, a letra B também é relacionada também ao gráfico anterior, certo? Então, aqui vocês vão organizar a lista dos animais de acordo com a expectativa de vida, certo? Analise o gráfico e responda. Identifique o animal que vive aproximadamente 13 anos. Então, com 13 anos, qual é o animal que vive 13 anos? Você vai lá no gráfico e vai analisar. Animais que vivem 13 anos. Lobo-guará. Você vai colocar. 15 anos. Qual é o animal que vive em média 15 anos? Então, você vai colocar, certo? Aqui na questão 3, estes são os desenhos preferidos da turma de Bruno. Cada criança colou uma ficha
no desenho de quem mais gosta. Você consegue descobrir qual é o desenho preferido da turma? Observe o gráfico. Então, você vai observar o gráfico e vai responder, certo? Aqui também tem mais questões de gráfico. Alice e seus amigos estavam brincando de ver quem conseguia mais pontos, lançar um dado com desenhos 2 vezes. Observe abaixo e descubra quantos pontos cada criança conseguiu. Então, olhe só, aqui é a quantidade de pontos. Essa imagem vale 1, essa 2, essa 3, 4, 5 e 6. Se no dado apresentou essas duas imagens, essa imagem aqui vale quanto? Então, essa imagem vale 6, né? Essa outra vale quanto? A foca vale 3. Então, eu vou pintar quanto? Eu vou pintar 3 mais 6, né? Eu vou pintar 9 quadrinhos e vou colocar a quantidade aqui, certo? Do mesmo jeito, os outros exemplos. Aqui, agora complete o gráfico abaixo de acordo com o número de pontos que cada criança conseguiu na brincadeira. Então, Alice, ela conseguiu quantos pontos? Então, você vai pela ordem, olha. A primeira será Alice, a segunda Caio, a terceira Luiz Carlos, Ana e assim por diante. Sigam essa ordem, certo? Alice na primeira coluna, Caio na segunda coluna, Luiz na terceira coluna, Ana na quarta coluna e João na última coluna. Vamos responder também a atividade número 4 sobre os sólidos geométricos, certo? Nós também já trabalhamos sobre os sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, certo? Que tem altura, largura e comprimento, diferente das figuras planas, que só tem 2 atributos, né? Que são largura e comprimento, certo? Então, aqui vocês irão responder as questões. Fabiana trabalha numa fábrica de caixa. Observe as caixas que Fabiana fabricou. Então, nós temos aqui as caixas com os formatos de sólido geométrico. As caixas mais vendidas para colocar bombons têm a forma de cubos e paralelepípedos. Quais são eles? Então, quais são as caixas que têm formato de cubos e paralelepípedos? Então, vejam aqui, nós já trabalhamos esse sólido geométrico. Então, vocês vão, certo, marcar aqui. Observe a lixeira que Carla comprou. Ela tem a forma de quê? Então, você vai colocar, vai marcar de cilindro, né? Qual é o formato? Qual é a planificação dessa lixeira? Aqui vocês vão observar as figuras. Qual das figuras relacionadas acima não é um sólido geométrico? Quais dessas figuras não é um sólido geométrico? Ou seja, não tem as 3 dimensões. Não tem, né, altura. Quais dessas não tem altura? Então, vocês vão marcar. Quais das planificações abaixo é de um paralelepípedo? Certo? E na página 24, vocês vão marcar a alternativa, né, que vê aqui, que está nessa página, referente à questão anterior. Aqui eu tenho um dado. Quantas faces é formado o dado? Então, vocês vão marcar quantas faces tem o dado, certo? Então, é até aqui essa atividade.